Recentemente, eu tenho estudado sobre decisões, que no fundo é um pouco de psicologia, mas dentro dessa parte de decisões e coisas do tipo. E tem uns pontos interessantes que eu tenho refletido sobre, que impactam diretamente em como eu levo as minhas discussões de trabalho, coisas pessoais e principalmente em gestão de times e iniciativas corporativas, executivas, que eu queria trazer nesse vídeo para cá e provocar algumas reflexões e conseguir discutir com você para a gente criar essa conversa, extrapolar essa conversa para algum outro lugar. Então comenta aqui e a gente vai conversando sobre. Por que eu comecei a estudar sobre isso, né? Vamos voltar num plano de fundo. Muitas vezes a gente é remunerado para tomar boas decisões. Geralmente, quanto maior a nossa remuneração, tem uma curva que sobe junto, que é o impacto das decisões que a gente toma. Um estagiário é incumbido, tem decisões e coisas que ele tem que fazer ali que tem um impacto menor, enquanto se o CEO da empresa tomar uma decisão ruim, define se o balanço no final do ano fecha positivo ou negativo. E responsabilidade, remuneração e impacto da decisão sobe de uma maneira proporcional. Então, por que não ter um olhar mais estruturado e profundo sobre isso, para conseguir entender como que eu tomo decisões melhores à medida que as minhas responsabilidades vão aumentando? Para dar um plano de fundo dentro dessa discussão, eu queria dar dois exemplos e pedir genuinamente que você pensasse comigo sobre eles. Vamos pensar o seguinte: existe um cara, esse cara tinha pouco dinheiro na vida. 30 anos, tinha pouco dinheiro, algumas dívidas e tudo mais. Um cenário não, tipo, extremamente crítico, mas um cenário difícil. Ele descobre que ele tem um tio, e um tio não tem família que não ele, e deixou uma herança de 2 milhões de reais. Esse cara vê esse dinheiro, pega todo esse dinheiro e compra 2 milhões de reais em bilhete da Mega da Virada, onde tem um prêmio de 150, 200 milhões de reais. E ele ganha. Ele ganhou esse prêmio. Ele tomou uma decisão boa ou tomou uma decisão ruim? E eu peço genuinamente que você pense sobre isso. Por outro lado, e vai pensando sobre isso, um outro exemplo é que tem, assim, não espero que você acompanhe futebol, mas provavelmente você já viu um gol do Ronaldinho Gaúcho, onde ele chuta a bola por baixo da barreira. Quando vai bater uma falta, geralmente ele bate a falta por cima, as pessoas pulam e ele bate a bola ali por baixo da barreira. E ele fez um gol assim, né? Fez o gol, deu resultado positivo e tal. Foi uma decisão boa ou foi uma decisão ruim? Com esses dois exemplos, eu acho que a gente consegue criar uma base para a gente criar essa discussão e aí a gente refletir sobre boas decisões e decisões ruins. Se você achou que a primeira decisão foi uma decisão boa, do cara que ganhou dinheiro, investiu, ganhou dinheiro, estava em dívida, pegou todo esse dinheiro, torrou em bilhete e ganhou, você tem um viés, e um viés que muita gente tem e que a gente acaba tendo inconscientemente, que é associar a qualidade da decisão com o resultado que ela tem. A qualidade da decisão é associada ao resultado. Se esse cara tivesse perdido esse dinheiro todo que ele ganhou, continuasse endividado, fudido e tal, você falasse que fosse uma decisão ruim, você não entendeu o conceito principal de uma decisão. Essa decisão foi uma decisão ruim com um resultado extremamente positivo. E essa do Ronaldinho, dessa cobrança de falta por baixo da barreira, foi uma decisão boa com um cenário também positivo. Por que a primeira foi uma decisão ruim e a segunda foi uma decisão boa? A primeira foi uma decisão ruim porque ele não tinha nenhum feedback e nenhum lastro na realidade que aquele investimento, aquela ação que ele queria fazer tem um histórico de pessoas que fizeram o mesmo e tiveram um resultado positivo. Ele não considerou o possível cenário que aquela decisão estava mais aproximando ele. Então existe uma série de possíveis cenários e a decisão que você toma te aproxima ou te afasta desse possível cenário que você quer. Era um jogo de probabilidade, onde o nível de incerteza não era mapeado, então você não define probabilidade se você não tem uma base de certeza possível. E você contou com elementos que a gente chama de sorte, que é o acaso, uma série de coisas se arranjando para construir um cenário que você quer. Mas foi uma decisão ruim, onde nada desses aspectos foi considerado previamente para aquela ação ser tomada. Então foi uma decisão ruim. Não teve uma análise, não teve lastro, não teve um feedback, não teve nada. Por outro lado, e essa ação teve um resultado positivo, então foi algo bom.
mas foi uma decisão ruim com resultado bom. Por outro lado, essa cobrança de falta do Ronaldinho, por exemplo, ela foi uma decisão boa. Porque ele tinha certeza que o padrão era que quando ele ia bater falta, todo mundo pulava para impedir que aquele gol acontecesse. Era um cenário de muita tensão. Então, as pessoas esperavam que o padrão ia ser seguido. Ele tinha confiança e habilidade para fazer o que a situação demandava naquele momento. Ele fazia o gol por cima, ele fazia o gol por baixo, ele sabia bater na bola e ele sabia fazer aquilo. E as pessoas não estavam esperando, então o elemento surpresa em cima daquilo colocava uma aposta em cima de algo que ele tem extrema habilidade. Então aquela aposta vinha em cima de algo que ele tem uma extrema habilidade. Dado esse cenário, entre ter um nível de certeza maior de qual que é o padrão, ter uma ação pautada em cima da habilidade que quebrava esse padrão, então a chance de sucesso era muito alta, ele conseguiu tomar uma boa decisão e o resultado dessa decisão foi positivo. Por outro lado, se a barreira não tivesse pulado, ou se ele tivesse, ou se alguém não tivesse pulado e aquilo não tivesse ido no gol, ainda seria uma boa decisão. Se o resultado não fosse positivo, ainda seria uma boa decisão. Seria uma boa decisão com resultado positivo. Quando a gente olha para essa perspectiva, estudando sobre decisões, sobre essas coisas do tipo, a gente pode levar para diversos cenários dentro da nossa carreira corporativa, na nossa gestão de times, no nosso processo de refinamento e entendimento das coisas que a gente vai fazendo no dia a dia. Porque muitas dessas ações são pautadas em decisões que nós somos responsáveis por tomar. E pegando esses exemplos, e aí tem essas bases, existe uma certa fórmula que é uma estrutura psicológica que é extremamente treinada para conseguir tomar melhores decisões. E existe uma série de coisas, não vou entrar em cada uma dessas coisas aqui, dos estudos, das coisas que eu fui fazendo, posso até fazer um vídeo mais profundo, mais para frente, mas é de retirar alguns vieses e entender algumas coisas que são fundamentais ali. E não culpar o resultado negativo, o azar, e não atribuir ao resultado positivo a sua habilidade de fazer aquilo. Algumas coisas que são fundamentais, e aí sim eu acho que vale a pena trazer nesse vídeo. Primeiro, não existe um cenário de 100% de certeza. Muitas das vezes, a gente acha que a vida é como se fosse um jogo de xadrez. Existe um tabuleiro, onde todas as peças estão dadas. Você vê todos os possíveis movimentos que podem acontecer. E você, se souber fazer bem cada um desses movimentos já previstos, você ganha essa partida. E alguém mais habilidoso, ou alguém que tem uma capacidade cognitiva maior, vai conseguir mover essas peças. É um jogo intelectual. Por outro lado, a perspectiva mais realista de como as coisas aparentemente funcionam é um jogo de pôquer, onde você recebe uma série de cartas, você não vê as outras cartas que foram distribuídas na mesa, e existe uma carta de uma certa aleatoriedade que vai ser a próxima que vai sair dali. E você precisa ajustar as suas decisões com aquela próxima carta que saiu, sem saber a carta que o fulano tá, a carta que o outro fulano tá, e essas coisas acontecendo. Com isso, parece um cenário que é um cenário mais real, que a gente controla muito menos coisas do que a gente gostaria. A gente controla muito menos o resultado final do que a gente gostaria. Mas existem indícios na realidade que são podem ser intencionalmente testados e aprendidos a partir do momento que você começa a entender e desconstruir esses vieses, por exemplo. Mas no fim de tudo, o meu horário era como tomar decisões melhores. E dentro do que eu tenho estudado até agora, dentro do que eu tenho descoberto até agora, a tomada de decisão, ela passa por aspectos principais, e eu acho que o top 3, assim, top 3 dele, top 3, 2, assim, não em ordem de mais importante para o menos importante, são os 3 principais, eu acho que é tomar uma ação baseado na sua estrutura de habilidade. Então, se eu tomei essa ação, é uma ação onde eu tenho conforto e lastro para conseguir que eu vou fazer essa ação o melhor possível, que é o exemplo da falta do Ronaldinho e tudo mais. Esse é o primeiro. O segundo é a habilidade de construção de contexto. Construção de contexto é reduzir incerteza. E você só reduz incerteza tendo um feedback da execução. A gente chama de feedback loop. Executa um pouco, coleta o feedback, e aí a gente vai entrar num sistema importante que é ajustar as suas ações a partir de um feedback. A gente chama de calcular o seu sistema de crenças. Então, cara, você acredita
que se você fizer um investimento dentro de uma ação de alguma empresa, considerando as informações de balanço, as habilidades que você tem para ver informação do balanço da empresa, coisas que estão acontecendo, você levou a sua decisão pautada num lugar onde você tem a capacidade de olhar o balanço da empresa e ver essas coisas acontecendo. Você reduziu a sua incerteza fazendo a compra de uma ação e vendo o resultado como ela performa. Então você foi calibrando esse sistema de crença para essa ação, por exemplo, de alguma empresa, através do tempo. Então, se você fizer um aporte maior de dinheiro em cima disso, você tem confirmação dessa crença, esse lastro através do tempo. Você sabe organizar essas informações, tem a habilidade de ler um balanço patrimonial e conseguir tomar a decisão de investir numa ação. Você conseguiu analisar isso, conseguiu sair desse lugar. E você está seguro, você tem um nível de incerteza menor que essa ação que você vai investir, o exemplo aqui de comprar uma ação, é algo bom. Então você tomou uma boa decisão. Então isso é pautado nesse lastro. E o último lastro, e o último processo, é entender que podem acontecer coisas, e vão acontecer coisas, que o nível de previsibilidade era muito baixo. E entender o que você está perdendo, o que você vai perder se a previsibilidade for o pior possível. É um controle de risco, manejo de risco. Então, se você toma uma decisão onde você tem qualidade para tomar, lastro, capacidade de fazer a ação que aquela decisão vai proporcionar, lastro no tempo, um histórico do que acontece, e o cenário onde o pior acontece é aceitável para você, isso faz com que a gente tome boas decisões. Do contrário, nesse mesmo cenário de uma compra de ações, por exemplo, alguém que pode comprar a mesma ação que você vai comprar e onde você tomou uma decisão boa, vai tomar uma decisão ruim, comprando a mesma coisa. Porque não sabe analisar balanço patrimonial, não sabe, não tem um lastro de como aquela ação performa, só viu uma recomendação no YouTube, viu, entrou e comprou. E tomar boas decisões passa por todos esses pilares. E mesmo tomando uma boa decisão, pode ser que coisas deem errado. Mas existe esse traço. E é muito mais tratar a nossa cabeça para lidar com isso e conseguir saber quais as perguntas certas antes de tomar uma decisão é um passo extremamente importante para você tomar essas melhores decisões, tendo em vista esses contextos. E quando a gente culpa o resultado de uma decisão ser ruim, quando a gente coloca a culpa no azar, a gente abre mão da oportunidade de aprender com aquele resultado inesperado. E eu não usei a palavra erro intencionalmente, porque pode ser um resultado inesperado, que era uma previsibilidade muito baixa, você tinha uma baixa previsibilidade sobre aquilo, mas você não calculou, se você tivesse algo imprevisível, o que você estaria disposto a perder. Porque às vezes, desses elementos que eu citei, você tem 2 deles, mas o terceiro é horrível. E você não pode arcar com isso. Às vezes você tem lastro de outras pessoas, de coisas que aconteceram com coisas de outras pessoas. O cenário que você pode assumir esse risco, essa previsibilidade, você vai perder muito pouco. E você pode aceitar tomar essa decisão mesmo não tendo capacidade para fazer aquilo da melhor forma possível. E a essência principal desse vídeo aqui é essa dualidade entre... dualidade não, é conseguir separar o resultado de uma decisão do processo de tomada dela. Decisões ruins podem dar resultados bons, como decisões boas podem dar resultados ruins. E aí fica até um pouco no âmbito mais teórico, mas é nesse lugar onde a gente vai transbordar em exemplos práticos, como eu dei dessa compra da ação, no nosso dia a dia. É decidir qual problema a gente quer resolver, é decidir qual coisa a gente vai falar não, é decidir em qual momento uma decisão precisa ser tomada, ou se isso acontecer, a gente vai precisar tomar essa decisão, e tratar a decisão como um processo de extrema importância e entender que, às vezes, o valor do nosso trabalho está em entender quais são esses lastros, quais são esses aspectos para a gente evoluir nas demandas do nosso dia a dia. E transfere muito. Então você tem que decidir próximo investimento, modelo de negócio, budget, profundidade, qual que vai ser a campanha, o que tem daquilo. E mesmo assim, tudo pode dar errado. E a gente tem que estar ok com isso. Acho que a gente tem muita ilusão que a gente controla algumas coisas que a gente não controla. E essa é a minha perspectiva sobre como eu tenho tomado decisões melhores no meu dia a dia. Todas as decisões que eu tomo são boas? Longe disso.
E tem decisões que eu nem tomo. Escolher não decidir também é uma decisão, assim. Cara, não vou decidir sobre isso, é uma decisão. É tudo muito sobre isso. E decidir consome um capital cognitivo muito alto. Principalmente quando você é intencional em cima disso e consegue fazer essas ponderações. E o meu convite, com o fim desse vídeo, é te provocar para entender se dentro da sua estrutura, dentro da sua cadeira, pode extrapolar um pouco para sua vida pessoal, mas aqui é mais sobre experiências profissionais e reflexões profissionais. Se você está sendo intencional com as decisões que você está tomando e você tem um processo claro de como chegar nessas decisões. O que é considerado, o que você está levando em consideração. Se existe uma intenção em cima disso, ou se existe só uma reação em cima disso. E se você já tirou um tempo para aprender com as decisões ruins e decisões boas, e com os resultados ruins e os resultados bons, e se você faz essa separação. Essas são as provocações. Pretendo fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso, elaborando um pouco mais, mas a ideia é criar essa conversa e trazer para cá essa reflexão para a gente pensar e conseguir trabalhar junto. É mais sobre psicologia, menos sobre trabalho. Comenta aqui se você gostaria de ver ou não esse vídeo mais aprofundado sobre estrutura de decisão, eu trazendo as minhas referências, sendo mais profundo em algumas coisas, conseguindo compartilhar uma tela aqui, mostrando uma coisa e outra. E é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Te vejo no próximo vídeo e abraço.